Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esse momento tão gratificante que Ele nos proporciona estarmos mais uma vez buscando nele a condução do seu maravilhoso Espírito Santo. Quero nesse momento trazer uma palavra de Deus ao seu coração para que nós possamos refletir acerca desta palavra, falando sobre um tema tão importante, falando sobre restauração. E é importante que nós devemos exercer o ministério tanto da restauração como o ministério da reconciliação. Restaurar, claramente nós observamos que é trazer a fórmula original, restaurar algo que está deteriorado e trazer ele ao estado de perfeição, ao estado original, como era antigamente. Observamos que a palavra de Deus, ela sempre vai trazer-nos essa orientação que nós devemos estar sempre buscando em Deus uma melhora, melhorar a nossa condição, a nossa vivência, e para que nós tenhamos condições realmente de estar servindo a Deus, é necessário que haja uma mudança em nós. Sempre vamos estar em busca desta mudança. Observe que Jó, capítulo 33, versículo 26, ele ora a Deus e recebe o seu favor. Ele vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. O Deus lhe restitui a condição de justo. Jó 36, 26. Observe que é um momento de uma restauração. Deus trazendo novamente, estendendo a sua mão sobre Jó e restaurando-lhe a sua condição. E observa que o versículo diz que ele vê, Jó recebe o favor de Deus e vê o rosto de Deus e dá gritos. Claro que é uma linguagem figurada, vê o rosto de Deus porque ele contempla uma ação direta de Deus a seu favor, e ele dá gritos de alegria, e Deus ele lhe restitui a condição de justo. Observe também que o salmista, no Salmo 51, falando dessa restauração, o salmista ele faz uma oração a Deus, e a oração do salmista é que o Senhor o devolvesse a ele a alegria da salvação. E o importante é que ele diz: sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Observe que o salmista ele ora ao Senhor e pede que o Senhor o restaure, que o Senhor devolve a ele a alegria da salvação, e que nesse momento desse devolver, desse restaurar, ele diz, Senhor, que ele receba um espírito, que esse espírito esteja pronto a obedecer às ordenâncias, as leis, os propósitos de Deus. Observe que o salmista parece que em algum momento da sua vida ele perdeu o foco de Deus, do propósito, e quando ele percebe que o Espírito do Senhor está se afastando dele, que a alegria da salvação ela está indo, e então ele clama a Deus. Ele clama por uma restauração. Tem algumas versões que vai nos mostrar claramente que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E aqui nós vamos observar que ele está dizendo: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação.
O salmista não conseguiria mais viver sem a alegria da salvação, sem desfrutar das maravilhas que Deus tinha feito na sua vida. E o importante é que quando nós somos de fato por Deus restaurados, quando nós provamos essa ação de Deus, esse renovo de Deus dentro de nós, e uma vez provando dessa essência que é tão maravilhosa, dessa alegria que traz para nós uma satisfação extraordinária, um privilégio, sermos alcançados pela graciosa mão de Deus. Uma vez provando isso, quando isso começa a diminuir por ausência de uma busca, a reação do verdadeiro cristão, daquele que provou isto, é querer de novo. É não permitir que essa alegria ela vá embora. Porque Jesus, certa feita, ele diz do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele está falando justamente do homem perder essa alegria. Perder a alegria da salvação. O que adianta um homem ter tantos bens e o mais importante na vida dele é ter essa alegria da salvação, ele perder isso. Então o salmista, quando ele estava perdendo isso, ele disse: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, um espírito pronto a te servir, um espírito que esteja pronto a submeter a tua vontade naquilo que o Senhor estabelecer para a minha vida. Então, observe que é realmente um clamor de quem já provou algo de Deus e não quer mais que isso deixe de fazer parte da sua vida. É importante que o salmista, também no Salmo 80 e no versículo 3, ele diz: restaura-nos, ó Deus, ele faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Observe que o salmista, ele está pedindo a Deus uma restauração. Restaura-nos, ó Deus, e faz resplandecer sobre nós o teu rosto. É importante que ele diz: para que sejamos salvos, para que nós possamos provar da alegria da tua salvação, para que continuemos sendo salvos. É importante que Pedro ele traz um assunto bem importante acerca da salvação, e é um dos pontos que o salmista clama aqui, para que nós possamos ser salvos, sejamos, ser salvos, ou desejamos. Pedro ele traz para o nosso entendimento, ele diz que nós somos salvos, nós somos salvos, estamos sendo salvos para ser salvos. Observe que sermos salvos da ira de Deus, onde todos nós estávamos condenados, somos salvos da ira e estamos sendo salvos. Ele fala de um processo de santificação para ser salvo da presença do pecado. E observe que o salmista ele clama ao Senhor justamente para que o Senhor o restaure, para que eles sejam salvos, para que nós possamos, ó Deus, ter condições de te servir fielmente, como o Senhor estabelece na sua palavra, para que nós venhamos desfrutar realmente dessa salvação. É por isso que o salmista diz: para que o Senhor resplandece sobre nós o teu rosto,
para que sejamos salvos. É uma ação direta de Deus em favor desse homem, para salvar, para restaurar esse homem e colocar ele em plenas condições de servir. Observe o que diz Isaías no capítulo 1, no versículo 26. Ele diz assim: restaurareis os seus juízos como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamado cidade de retidão, cidade fiel. Observe que há uma proposta de Deus para restaurar tanto uma nação, restaurar o seu povo, restaurar a sua terra, para que o povo reconheça que de fato o nosso Deus é um Deus que trabalha em favor desse homem. É um Deus que trabalha para este homem no sentido de sempre trazer esse homem para perto de si. Então, para isso, o Senhor ele restaura os seus juízos, como no passado. Assim como eu fiz no passado, eu também tenho poder e condições de agir e de fazer também no presente. Isso é uma ação de Deus em favor do homem. Observe que no capítulo 58, ainda de Isaías, o verso 12, ele diz: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Observe que a orientação de Deus aqui através do profeta Isaías: se o povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, você será chamado de quê? De reparador. De reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. Jeremias também no capítulo 3, no versículo 22, ele fala assim: voltem filhos rebeldes. Olha o que Jeremias ele está falando em um contexto no seu tempo, um povo que se afastaram da presença de Deus, caíram na idolatria, na apostasia, e nós vimos uma série de questões que envolvia o povo de Deus naqueles dias, e os profetas sempre, principalmente Jeremias, tentando trazer o povo uma reconciliação através da palavra de Deus, daquilo que Deus tinha estabelecido a ele. E o povo se tornou um povo de dura serviço. Mas Deus ele estava pronto a restaurar. Ele diz: voltem filhos rebeldes, eu os curarei de suas rebeldias. Sim, o povo responde: nós veremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Observe que o Senhor lhe mostra a atual condição do povo. Voltem-se, filhos rebeldes. Se eles voltarem, o Senhor dizia: eu curarei vocês. Eu curarei, sim. E ele diz assim, o povo responde: nós veremos a ti, pois tu és o nosso Deus. A proposta de Deus é para que o povo reconheça a sua atual condição e voltassem. E uma vez voltando para Deus, Deus cura. Aqui a grande questão está no primeiro ponto de reconhecermos qual é a nossa atual situação. Para que haja uma restauração, primeiro nós precisamos compreender qual é a nossa condição. A condição dos israelitas, do povo de Benjamim aqui, a condição dele era de um povo rebelde. É por isso que a orientação de Deus é: o povo rebelde, é a condição de vocês, agora volte. Uma vez voltando, eu curarei vocês. Eu vou curá-los. E uma vez curando vocês entendendo isso, essa proposta, ele diz: nós vamos voltar sim, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós só vamos reconhecer que o Senhor é Deus quando nós estamos prontos a voltar. Provada essa restauração.
permitir que essa ação de Deus ela possa nos alcançar e trazer de volta pela palavra de Deus, começar esse processo de uma reconstrução. Aquilo que está deteriorado precisa ser reconstruído. E só vai haver uma reconstrução quando nós permitirmos que o nosso Deus ele vai trabalhar ao nosso favor. Aí nós vamos provar realmente uma ação de Deus sobre nós, quando nós permitirmos isso. É por isso que, baseado nesse contexto, nessa palavra, o próprio Jeremias, ele diz no capítulo 15, no verso 19, assim respondeu o Senhor, se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir, se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porto. Vós deixe este povo, volte-se para você, mas não se volte para eles. Observe uma coisa importante aqui. A resposta de Deus, a ação de Deus, é se eles se arrependessem. Se eles se arrependessem, o Senhor disse que Ele restauraria para que eles pudessem servir a Ele. A questão que eu volto novamente a frisar é que precisamos partir do ponto da onde caímos, da onde paramos, da onde deixamos de exercer, aonde foi e o que me levou a parar, aonde foi que eu desisti e o que me fez sair dessa trilha. Se é algo que precisa de uma mudança, de um arrependimento, o Senhor diz, se vocês se arrependerem, eu vou restaurar vocês. O primeiro passo para uma restauração é o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Arrepender, confessar, deixar, para que possa prosseguir, para que tenha condições de avançar. Observe, eu vou um pouquinho mais à frente, no versículo 20, no capítulo 27, no verso 22, ele diz, serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu o quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os estabelecerei neste lugar. Observe que por falta de um reconhecimento para uma volta, para uma restauração, o Senhor diz, olha, vocês serão levados para a Babilônia. E ali vocês vão ficar até o dia em que eu o quiser. E quando o Senhor não quisesse mais, o Senhor disse que o traria. O Senhor declara, o Senhor, então trarei de volta e restabelecerei neste lugar. Mas a questão é o seguinte, vocês vão para a Babilônia. E o tempo que vocês ficarem lá é o tempo que vocês reconhecerão quão grandioso é a minha misericórdia. E se houver mudança, vocês voltarão. E vocês vão ser restabelecidos neste lugar. E o Senhor mostra a sua bondade e a sua misericórdia. Então isso é importante para que possamos reconhecer o quanto que o Senhor tem sido maravilhoso e bondoso para conosco. Ao tempo da reconciliação, o tempo da restauração, o tempo da volta, é o tempo de refletirmos o que nos fez cair, o que nos fez parar e o que é necessário para que nós possamos continuar, o que é necessário para prosseguir, para que eu possa voltar. O que é que eu preciso fazer? É necessário ir para um cativeiro? Que não seja isso necessário, mas que possamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos que o nosso Deus é um Deus que
nos dá graça e Ele vai nos dar condição de sempre estarmos reconhecendo a nossa pequenez e somos totalmente dependentes de uma graça e de uma ação de Deus ao nosso favor, para que nós possamos dizer, como disse o salmista, devolver a alegria da salvação e criar um espírito reto que esteja pronto a obedecer. Que Deus abençoe você, a sua vida, e que você continue assistindo nossos vídeos. Se essa palavra ela foi bênção para a tua vida, não deixe de se inscrever, não deixa de deixar o seu like, de comentar, compartilhar. Nós estamos fazendo a obra de Deus. O importante é que você é o nosso parceiro aí, que tem parado um pouco para assistir os nossos vídeos. Que Deus possa abençoar ricamente a tua vida, o teu ministério. Visita-nos no Facebook, no grupo Luz do Mundo, na página da Assembleia de Deus Luz do Mundo. Estamos também no Instagram. E você é o nosso convidado, nosso parceiro para estar aí ajudando-nos a divulgar o reino de Deus. Que Deus abençoe grandemente